22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui. Sabe se as mulheres da sua família votavam antigamente? Minha avó e a minha mãe nunca votaram até ao 25 de abril de 1974. Eu sempre votei. Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Quando eu casei, eu ganhava 8 escudos, meu marido ganhava 16. Era sempre assim. Quando fui mesmo ali para o Arroz, lá para a Vila Franca, eu ganhava 12 e ele 24. E ele trabalhava com trator, nessa altura foi quando ele aprendeu a trabalhar com trator, ele ganhava, era sempre meio para meio, eu já me ganhava. As associações e os sindicatos não podiam eleger livremente os seus dirigentes. Parte da justiça era dependente do poder político. As polícias vigiavam e oprimiam. Em 1971, o músico Charlie Haydn tocou em Portugal. Dedicou um tema aos combatentes pela liberdade em Angola e Moçambique. Foi preso e depois expulso do país. Muito mudou desde então. Os portugueses eram submissos, são hoje cidadãos. Eis o caminho percorrido nestas 4 décadas. Foi neste período que foram, pela primeira vez, consagrados os direitos dos cidadãos, fundadas as liberdades públicas e estabelecida a democracia. O novo sistema político reconhece a todos o direito de cidadania, sem olhar ao nome, ao sexo ou à fortuna. A cada cidadão, um voto, todos iguais perante a lei. Já uma vez tinha votado na sua vida? Não, senhor. Porquê este ano? Este ano, só este ano é que sou português. Eu tenho 53 anos para ser português. Isto é a primeira vez que vota? Sim, senhor, com 63 anos. Porquê a primeira vez? Porque é a primeira vez, porque eu gosto de vir aqui e gosto de votar. Portugal novo. Pela primeira vez, a Constituição é aceita por todos. Ninguém fica de fora. Deixou de haver presos políticos e refugiados. Há situações de exclusão social e económica, mas a igualdade perante a lei é real. Como se chegou até aqui?
única coisa que nós sentíamos é que a guerra ia-nos adiar. O que quer que nós, de facto, pensássemos para o futuro, também as perspectivas de emprego não existiam muito. Falava-se, por exemplo, na possibilidade de emigrar após cumprirem a sua missão. Era no que mais se falava, emigrar, porque não havia, de facto, grandes perspectivas no nosso país. Pois foi um tempo muito difícil. Escrevíamos muito, cartas, aerogramas, mais ele que mandava para mim. E tudo que se lá passava, eu tinha um rádio sempre comigo, na cozinha, que era para ouvir tudo que se passava. E era muito doloroso, porque a gente na altura estava no mato e era muito difícil eu poder, porque ter que fazer as coisas, muitas vezes tinha visitas, mas dava sempre uma escapadela para poder ouvir a rádio. E todas as vezes que eu ia à minha férias, isolava-me e todas as pessoas criticavam porque não vais para aqui ou não dás uma volta com os amigos, com as amigas ou com outras pessoas conhecidas, e eu não. Ficava sempre ali isolada porque não sabia o que é que se passava e tinha muito receio. E quando soube que ele estava a escrever o diário, quando veio com o diário, eu não fui capaz de o ler. Com a guerra, o serviço militar atraía cada vez menos homens. A Academia Militar via diminuir os seus candidatos e os seus graduados. Nos anos 70, mais de 20% de jovens faltavam à inspeção. Eu tinha já familiares que estavam em França, tinha um primo que tinha começado a trabalhar como disc-jockey numa das discotecas de Lisboa na altura, e um pouco antes do 25 de Abril o patrão dele abriu uma discoteca em Paris e ele fugiu a salto para Paris e foi trabalhar para lá. E tinha a perspectiva, eu também, de tentar pelo menos não ir à guerra, porque a guerra, como todas as guerras, era estúpida, não é? E matava.